Bom dia a todos, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas à primeira aula, tá? Que a gente vai ter de primeiros socorros. Nessa matéria a gente vai aprender os principais tipos de urgências e emergências que podem acontecer numa unidade de saúde. E é importante que vocês conheçam porque a maioria pode trabalhar numa unidade de saúde, né? Então a farmácia ela faz parte de todos os serviços de saúde, né? Então a gente vai estar dentro aí das unidades de saúde, então algumas noções de primeiros socorros vocês vão precisar ter, tá bom? Vocês não vão sair daqui, né, dessa aula como aptos a trabalhar no SAMU, né? Mas algumas noções de algumas emergências que podem acontecer, né? Vocês estarão aptos aí a ajudar a prestar o atendimento, a identificar, né, alguns agravos, algumas urgências, algumas emergências, e assim poder atuar mesmo como equipe de saúde, né, como parte integrante da equipe de saúde e auxiliar no socorro, no atendimento desse paciente ou dessa vítima, seja dentro do serviço de saúde ou seja na rua, né? A gente pode passar por isso a qualquer momento. Então, para começar, nós vamos aprender um pouquinho sobre as unidades de saúde e os serviços de pronto atendimento. Então, a gente vai conhecer quais são as unidades de saúde, né? Possíveis de atendimento de urgência e emergência, né? Possíveis de atendimento para a prestação dos primeiros socorros, tá? Então a gente vai falar um pouquinho das unidades de saúde e depois a gente vai falar do atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento na rua ou em algum local que não seja um serviço de saúde, tá? Então, começando pelas unidades de saúde, nós temos as unidades da atenção básica, tá? Que são as unidades básicas de saúde, né? A abreviação é UBS. UBS são os postos de saúde, tá? Posto de saúde, postinho de saúde, assim como que o pessoal fala popularmente, tá? Mas o nome da unidade é a Unidade Básica de Saúde. A UBS, então, o posto de saúde, é a porta de entrada preferencial do SUS. Todos os serviços que a gente falar aqui nessa aula, a gente vai falar do SUS, tá? Porque é o que a gente vai trabalhar, né? É o que rege a saúde pública do país, é o SUS, então a gente vai falar dos serviços especificamente do SUS, tá? Então, a UBS é a porta de entrada, então, o que é a porta de entrada, né? Uma porta de entrada do sistema. Então, é por ali que todo paciente entra, né? Desde uma especialidade que ele precise, né? Desde uma simples consulta de rotina, até o encaminhamento para uma especialidade, até o encaminhamento para uma cirurgia e até mesmo alguma intercorrência de urgência ou emergência, né? Alguma necessidade de prestação de primeiros socorros, que aí o paciente é encaminhado para o hospital. Mas assim, é isso que é a porta de entrada, né? Então, o paciente ele entra para o sistema através da unidade básica de saúde. O objetivo da UBS é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja necessidade de encaminhamentos para outros serviços, como as emergências e os hospitais. Então, a ideia da UBS, né, o nome já fala, unidade básica, atenção básica. Então, é captar, atender 80%, né, dos problemas de saúde da população daquela região e resolver aquele problema ali. E os outros 20% podem ser encaminhados para especialidades, emergências ou hospitais. Essa que é a ideia principal da UBS, tá? A gente sabe que na teoria funciona de um jeitinho e na prática funciona de outro, mas essa é a ideia teórica da unidade básica de saúde, do posto de saúde, que a maioria dos problemas sejam resolvidos lá, tá? Há 3 tipos de classificação de UBS,
tá? Então, as unidades básicas de saúde, elas são classificadas como UBS tradicional, que é um posto de saúde tradicional, então nele tem toda a equipe de saúde e tem pediatra, clínico, ginecologista, dentista, enfim, tem todas essas especialidades. Existe também a UBS com a estratégia de saúde da família, então existe o posto de saúde com a estratégia de saúde da família, que é aquele posto de saúde que funciona como um posto de saúde normal, só que ele é integrado por equipes de saúde da família, né? Então, essas equipes elas são divididas em territórios daquela região, da UBS, e a equipe é formada por enfermeiros, né, especializados em saúde da família, e um médico generalista. O médico generalista é aquele médico que atende todos os ciclos de vida, desde o RN, né, do recém-nascido, da criança, gestante, adolescente, idade adulta e idosos. É o mesmo médico, ele é médico da família, ele atende a família, tá? Nem todas as unidades básicas têm a estratégia de saúde da família, tá? É uma tendência que todos sejam, mas ainda não tem. Para ficar um pouco fácil de diferenciar a UBS tradicional da estratégia de saúde da família, a estratégia de saúde da família tem um agente comunitário de saúde. Eu não sei se vocês já estiveram em algum lugar ou se na casa de vocês acaba passando o agente comunitário de saúde, né? Então, ele é um profissional que trabalha na unidade de saúde, ele trabalha na rua, né? Cadastrando e atendendo as famílias. Então, geralmente eles usam um jalequinho azul. E quando o posto tem esse profissional, o agente comunitário de saúde, é uma UBS com a estratégia de saúde da família, que tem as equipes de atendimento de saúde da família. Mas só para vocês entenderem a diferença. Mas o modo de funcionamento, as UBS são iguais, tá? Os serviços que atendem, consultas agendadas, consultas de pré-natal, realização de curativos, farmácias com distribuição de medicamentos, verificação de pressão, administração de medicação, enfim. Os serviços são iguais, mas é só para vocês entenderem um pouquinho da diferença dos serviços. E a gente tem poucas, mas ainda existem algumas UBSs integradas, que além do serviço da UBS, que é da Unidade Básica de Saúde, também tem nesse serviço o AMA, que é o Atendimento Médico Ambulatorial, que eu já vou explicar no próximo slide para vocês, tá? Então, da atenção básica é isso. Por que eu estou aprendendo atenção básica? O posto de saúde se é a matéria primeiros socorros. Mas, sendo a porta de entrada, é a unidade de saúde mais próxima da residência da população, né? É o serviço de saúde que tem mais perto da casa, então é a referência das pessoas. Então, elas podem sim chegar, né, numa situação de urgência e emergência na unidade básica e ter que ser transferida para um hospital que atende casos de maior complexidade. Mas não é porque eu trabalho, né, vou trabalhar, fazer estágio no posto, que eu não vou me deparar com alguma dessas situações de emergência que a gente vai aprender. Por isso que é importante a gente saber. Aqui nesse slide é só umas placas, não sei se ajuda vocês a lembrarem, né? Às vezes a memória visual ela é um pouco melhor, é um pouco mais rápida, né? Essas são placas de unidades básicas de saúde. Essa aqui do lado esquerdo, o BS São Jorge, tá? Então essa daqui é uma plaquinha antiga. As placas elas estão sendo trocadas, estão sendo feitas umas placas novas que são azuis, mas as antigas eram assim, tá? E aqui a plaquinha do AMA, Assistência Médica Ambulatorial, tá? Aqui é uma UBS integrada, tá vendo? A UBS/AMA, Parque Anhanguera. É uma UBS integrada, então aqui essa plaquinha tá na parte do AMA. Então é uma unidade que ela tem a parte da UBS, mas ela também tem o AMA junto, tá? Então, o que é o AMA, né? Atendimento Médico Ambulatorial. O AMA tem como função o atendimento não agendado a pacientes com patologias de baixa e média complexidade, nas áreas de clínica médica, pediatria e ginecologia. O objetivo é que os atendimentos de casos menos graves sejam realizados na própria AMA, evitando uma lotação desnecessária
nos prontos-socorros e nos hospitais. Então, o que é o AMA? O AMA atende, né, um fluxo de pacientes não agendados, tá? Na atenção básica, né, na UBS. A gente tem as demandas espontâneas, mas a maioria das consultas são agendadas, são consultas agendadas, né? No AMA, é um atendimento não agendado, mas de preferência que sejam patologias de baixa ou média complexidade, evitando assim a lotação desnecessária dos pronto-socorros. Então, é um intermediário entre a UBS e o pronto-socorro, atendendo casos de baixa e média complexidade. O que é isso? Baixa e média complexidade. Acordei com dor de cabeça. Uma dor de cabeça tolerável, suportável. Não é um caso de ir para o hospital, por exemplo, né? Então, é uma coisa que pode ser atendida no AMA. Acordei com diarreia. Fui 2 vezes no banheiro hoje com diarreia. Não estou sentindo mais nada, né? Não tem sinal de desidratação, não tem nenhum sinal de gravidade. Então, é um caso que pode ser atendido no AMA, tá? Então, essas são ideias dos motivos pelos quais podem ser procurado o AMA, né? Dos casos de baixa e média complexidade que podem ser resolvidos no AMA, evitando a superlotação dos outros serviços. Depois do AMA, a gente tem a UPA. A UPA é uma unidade de pronto atendimento, tá? Ela é abreviada como UPA ou UPA 24 horas, porque nem todas são 24 horas, pode existir algumas que funcionam apenas 12 horas. É uma espécie de posto de saúde instalado em diversas cidades do Brasil. São responsáveis por concentrar os atendimentos de saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e a atenção hospitalar. Então, o que é a UPA? Resumindo aí o que está escrito. A UPA é como se fosse um pronto-socorro, mas ela não é associada a um hospital. Ela é como se fosse um posto de saúde, mas ela é para uso, né, para atendimento exclusivo de pronto atendimento, né, de casos de urgência e emergência. Então, elas podem ser 24 horas ou pode ter um horário de funcionamento limitado. A maioria são 24 horas, tá? Tem uma grande, não tão recente, né, mas eu acho que inaugurou esse ano, que é a UPA Tito Lopes, ali em São Miguel. Não sei se vocês conhecem. Não sei aquela avenida ali, se é Pires do Rio, se é Nordestina. Não me lembro qual das duas que é. Mas ali, logo depois subindo ali a Marechal Tito, em vez de pegar sentido São Miguel, depois da Praça do Forró. Enfim, é uma recente, ela é bem grande, tá? E assim, são unidades que têm um suporte, né? Tem uma... esqueci o que eu ia falar, não era suporte que eu queria falar. Tem uma estrutura, tá? Muito parecida com um pronto-socorro de um hospital, só que ela não é, assim, dentro de um hospital. Ela é uma unidade isolada, tá? Mas ela tem sala de emergência, tem sala de observação, tem os atendimentos, geralmente são unidades bem grandes, tá? Que atendem esses casos. Pode ser de média ou de alta complexidade também, tá? Aqui é um exemplo, né, da plaquinha UPA 24 horas. Tem uma UPA bem grande também, perto da estação de Itaquera. Ela é bem conhecida ali e é bem grandona. O pronto-socorro. O pronto-socorro é uma unidade destinada a prestar atendimento de saúde, assistindo doentes com ou sem risco de morte, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato. A unidade funciona 24 horas por dia. Então, o pronto-socorro atende casos mais complexos, tá? Casos mais graves, e ele sempre é uma parte do hospital. Então, geralmente não, todos os hospitais têm um pronto-socorro, tá? Então, o pronto-socorro é uma área do hospital. E aí no pronto-socorro tem a sua UTI, tem a sua sala de choque, tem a sua sala de sutura, sala de atendimento, salas de observação, dentro do pronto-socorro no hospital específico, tá? Essas são as unidades de saúde, tá? Que geralmente o atendimento de urgência e emergência, ou os primeiros atendimentos a um paciente que necessite desse tipo de cuidado.
Aí a gente vai falar um pouquinho dentro do pronto-socorro, né, dentro desses serviços, o que é emergência, o que é urgência e o sistema de classificação de risco. Emergência, ela é urgência, porque a gente sempre fala urgência e emergência, urgência e emergência. E a gente precisa saber, não é tudo igual, tá? A emergência ela é classificada como uma intervenção na qual o risco de morte é iminente, ou seja, o risco de morte existe, o risco de morte ele está ali, havendo necessidade da intervenção imediata com rapidez, qualidade e agilidade pela equipe multiprofissional. Então, o que é isso? Emergência. A emergência, então, é o quê? Preciso de uma intervenção rápida. Se eu não agir rápido, o paciente morre, tá? Isso aqui é a emergência. Um exemplo é uma parada cardíaca, que é quando o coração para de bater, por diversos motivos, isso a gente vai aprender depois. Uma hemorragia intensa, né? Perda de muito sangue pode causar um choque, e isso pode causar, né, um risco de morte. Então, essas são alguns exemplos de emergência. A urgência, ela é classificada como uma intervenção imediata, imprevista de agraus à saúde, porém sem um risco potencial de vida. Então, a diferença da urgência e da emergência é que a emergência ela precisa ser atendida agora, a risco de vida, a risco de perder a vida. A urgência, ela é uma intervenção que tem que ser realizada rápida, mas ela não tem risco de vida, então ainda tem um tempinho. Então, por exemplo, luxação, né? Então, quando tem luxação de músculo, torção, quando torce o pé, tornozelo, alguma coisa, hipertensão arterial, que é quando a pressão está um pouco elevada. A hipertensão arterial, ela depende do valor dela, para ela poder ser uma urgência ou uma emergência, tá? Mas, na maioria dos casos, ela pode ser considerada uma urgência, que é assim, estou atendendo o paciente, mas se chegar uma emergência, eu posso parar. Esse paciente pode esperar um pouquinho para o profissional atender o outro que chegou em emergência, tá? Então, essa é a diferença básica. Emergência, risco de perder a vida. A urgência precisa ser atendido rápido? Precisa, é urgente, mas não tem risco potencial de perder a vida, tá? Nos serviços de saúde, em todos esses que a gente falou, e principalmente nos pronto-socorros, existe um sistema de triagem, tá? Que a gente chama de sistema de triagem de Manchester. Esse sistema de triagem, ele tem a finalidade de avaliar o risco do paciente para a gente priorizar o atendimento das emergências e das urgências, tá? Então, a fim de diminuir e agilizar o tempo de espera do paciente conforme as suas necessidades. Então, assim, o sistema de triagem faz o quê? Quem está mais grave precisa ser atendido com mais urgência ou com mais emergência, né? E quem está menos grave pode esperar um pouquinho para poder ser atendido. Por que é importante saber? Porque a gente precisa entender o motivo do paciente ele passar pela triagem e ele ser identificado com uma cor. Geralmente é uma bolinha na roupa ou uma pulseira da cor da classificação, enfim. E isso é importante para a gente poder saber quanto tempo falta ou como vai ser o atendimento desse paciente, né? Em quanto tempo ele vai ser atendido, ele já vai ir imediatamente, enfim. Quem faz essa triagem é o enfermeiro, tá? Que fica responsável pela triagem do pronto-socorro, do serviço de pronto atendimento, tá? Então, existem essas cores, tá? Do sistema de triagem de Manchester: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Vai do mais urgente para o menos urgente. Então, o principal de todos é o vermelho. Vermelho é alerta, emergência. Emergência é aquela que o paciente precisa de atendimento imediato e há risco iminente de morte. Então, o paciente com risco de vida. Uma parada cardíaca, por exemplo, o paciente já entra direto para a sala de reanimação. Não vai, né? A triagem é feita quando o paciente a triagem é feita ali no corredor. Já chega e já identifica que o paciente é uma parada, o paciente já vai direto para a sala para ser atendido, tá? Então, esse é um tipo de classificação vermelha, a risco iminente de morte.
O laranja é muito urgente, só que aí a gente já entra na classificação das urgências. A urgência é o quê? Precisa ser atendido logo, porém dá para esperar, né? Então, o laranja é muito urgente. O paciente necessita de atendimento o mais prontamente possível. Então, ele precisa de atendimento o mais rápido possível. Por exemplo, um paciente que chega com uma convulsão, um paciente que chega convulsionando. Um paciente que convulsiona, gente, ele não precisa ser atendido na emergência, porque ele não corre risco de morte. É muito urgente. O médico precisa avaliar, ele precisa de uma medicação que controle isso. Mas não tem risco iminente de morte, tá? Eu vou repetir essas coisas, mas é para ficar um pouco claro e ficar gravado na cabeça de vocês, tá bom? Mesmo que seja repetitivo, mas isso pelo menos acho que dá para fixar um pouquinho. Então, esse é muito urgente, a classificação muito urgente laranja. A urgente é amarela, o paciente precisa de avaliação, mas possui condições clínicas de aguardar. Então, é um paciente que não está nem na emergência, nem muito urgente, nem pouco urgente. Ele está urgente. Então, por exemplo, o paciente está com deixa eu pensar. Está com a pressão 16/9. Ele já é hipertenso. Tomou remédio de manhã. Por isso que é o enfermeiro que faz a triagem. Porque tudo isso é considerado, tudo isso é avaliado, tá? Então, o paciente está com a pressão 16/9, tá alta? Tá. Mas hoje de manhã ele já tomou remédio. Não tá sentindo nada. Então, ele vai aguardar. Porque se chegar uma emergência, se chegar um laranja muito urgente, ele vai aguardar. Porque precisa resolver, é urgente. Mas ele tem condições clínicas, ele está estável para poder aguardar, tá bom? Não sei se deu para vocês entenderem, qualquer coisa vocês me avisem. Pouco urgente é verde, tá? Então é um caso menos grave, que exige atendimento médico, mas pode ser assistido no consultório médico ambulatorialmente. Então, por exemplo, o paciente está com dor de cabeça. Acordei com dor de cabeça, fui no médico. É um paciente que pode ser atendido, por exemplo, numa unidade básica de saúde ou no AMA. Ele não precisa estar no serviço de pronto-socorro ou de pronto atendimento, tá? Acordei vomitando, mas não tá sentindo mais nada, só vomitou uma vez, talvez foi alguma coisa que fez mal, enfim. Não tá sentindo nada, tá com sinais vitais estáveis, não tem nada descompensado, vai aguardar. E é um caso que poderia ser atendido na atenção básica, tá? E o menos urgente, que é azul, é um caso de menor complexidade e sem problemas recentes. Este paciente deve ser acompanhado no consultório, ambulatório ou posto de saúde. Então, às vezes tem paciente que vai para o pronto-socorro para fazer curativo porque ralou a perna, vai no pronto-socorro para tirar ponto de algum procedimento que fez, vai no pronto-socorro para trocar receita. Então, assim, não é urgente, né? Porque o pronto-socorro ele é para atender urgência e emergência, para atender casos graves. Então, esses dois casos aqui, que são menos complexos, são casos referenciados para a UBS. E eles são classificados verde e azul, porque não é urgente, né? Então, são pacientes que podem esperar um tempo aí para ser atendidos, um bom tempo. Espero que esteja tudo bem por enquanto. Qualquer coisa vocês deixem aí no comentário da aula, que eu falo demais, ou que eu falo muito rápido, não deu para entender, tá bom? O que a gente falou agora foram os serviços de saúde e o sistema de classificação que acontecem nesses serviços de saúde. Agora a gente fala um pouquinho sobre o atendimento pré-hospitalar. Então, o que é o atendimento pré-hospitalar, que a gente chama de APH? São condutas técnicas para diagnosticar e elaborar um tratamento para qualquer acometimento ao corpo, fazendo-se a necessidade de encaminhamento ao hospital para avaliação e atendimento complementar. Então, o atendimento pré-hospitalar é aquele que acontece pré-hospital, é aquele que acontece antes do hospital. Então, geralmente, acontece em qualquer local que não seja um serviço de saúde. Então, pode ser um atropelamento na rua, pode ser um desmaio no mercado, pode ser
um acidente de trabalho numa empresa, pode ser qualquer coisa que não é na rede hospitalar e nem na rede de saúde, tá? E a maioria dos casos que a gente vai aprender aqui nessa matéria, para a gente identificar, né, o socorro que precisa ser prestado, eles são baseados, né, nas medidas de atendimento pré-hospitalar, tá? Então, algumas técnicas, algumas condutas, alguns reconhecimentos que a gente vai aprender a fazer de um paciente que não esteja na rede hospitalar. Então, a ideia é usar essas técnicas para o paciente não se agravar, mantê-lo vivo até a chegada do resgate ou até esse paciente chegar na unidade de saúde. O APH, que é o atendimento pré-hospitalar, tem como objetivo a preservação dos sinais vitais. SSVV, gente, é sinais vitais. Aqui no slide não ficou e eu não sei se isso é claro para vocês. Sinais vitais são sinais, né? São sinais de resposta que o nosso corpo apresenta de vitalidade, de estar vivo, tá? Então, é pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor. São 5 sinais vitais, tá? Então, são sinais que nos mostram que o paciente está vivo, né? Tá com sinal de vitalidade, tá vivo ou não, tá? Depois vocês me falam se vocês sabem sobre todos esses sinais vitais, e aí eu faço um resuminho só para vocês saberem, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês visualizarem quando a gente falar sinais vitais. Porque eu não sei as matérias que vocês tiveram, tá? Então, por isso que eu tô perguntando, aí vocês me falam. Estabilidade hemodinâmica, então é estabilizar, né? Estabilização dos sinais vitais. E ventilatória, então a estabilidade ventilatória da vítima, então às vezes um paciente que está numa parada respiratória, então a gente aprende, né, na APH a manter a estabilidade de ventilação desse paciente, de respiração, durante o atendimento até a chegada ao hospital. Aí é dividido em 3 etapas. O atendimento no local da ocorrência, que é geralmente o que vai acontecer com a gente, o transporte até a unidade hospitalar, o transporte geralmente é um serviço especializado que a gente já vai falar, mas pode ser a gente mesmo, né? A gente não sabe, de repente a gente precisa levar esse paciente para um hospital, então o transporte também tem que ser com cuidado. E a entrada do paciente no hospital, né? Então são essas 3 etapas que são importantes do atendimento pré-hospitalar. O atendimento no local da ocorrência é aquilo, organizar, a gente vai aprender, organizar, afastar os curiosos, entender o que aconteceu, avaliar a vítima, ver se responde, se não responde, enfim, reconhecer o que precisa e fazer os primeiros atendimentos. O transporte se dá, geralmente, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, famoso SAMU, tá? Então, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou de emergência, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou até mesmo a morte. São urgências, situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. Então, todas essas naturezas são atendidas pelo SAMU, assim como quando ele é acionado, tá? Então, pode ser uma causa clínica, pode ser uma causa cirúrgica, fez uma cirurgia, piorou, complicou, abriu ponto, enfim. Traumática, pode ser um acidente, um trauma. Obstétrica, pode ser um trabalho de parto. Pediátrica, que é de criança. Psiquiátrica, que pode ser um surto. E entre outras situações, tá? Então, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele faz esse tipo de atendimento. Ele chega no local de atendimento e assume aí todo o atendimento, tá? De urgência e emergência para aquela vítima. Além da gente aprender, né, no APH, no atendimento pré-hospitalar, identificar, reconhecer o que acontece, o que aconteceu, como está a vítima e prestar os primeiros socorros, não é só isso, né?
a qualidade da informação que a gente passa para o serviço de atendimento móvel de urgência, quando a gente liga para o SAMU ou até mesmo para o bombeiro, para o resgate, a qualidade da informação é muito importante para eles conseguirem mandar o quanto antes a ambulância para o local, né? Então, porque às vezes assim, a gente não sabe como que a gente reage numa situação de adrenalina, né? Teve um atropelamento e na minha frente, socorro, eu não sei o que fazer, né? Então, por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente tenha aprendido, na hora dá um pânico, né? Então, eu não consigo agir, eu não consigo fazer. O simples fato da gente conseguir entender o que aconteceu, fazer a avaliação da vítima, ver se tá respirando, se não tá, coração tá batendo, não tá acordado, não tá, responde, não fala, fala pastoso, tem sangramento, tem ferida exposta. Tudo isso que a gente aprende, mesmo que a gente não consiga mecanicamente, né, através das nossas mãos fazer alguma coisa com aquela pessoa, a gente consegue ligar, né, e passar uma informação de qualidade, né, para a equipe conseguir definir, né, a urgência dessa ocorrência e mandar e chegar, né, mandar uma viatura, uma ambulância o quanto antes aí para o serviço, tá? Então, às vezes, né, vocês podem pensar, meus primeiros socorros, eu não sei reagir, eu não tenho ação, eu não sei se eu vou conseguir, mas o simples fato de conseguir organizar a situação e ligar e passar as informações corretas já é de grande ajuda, né? Organizar, afastar os curiosos, né, que a gente fala, e estabilizar de alguma maneira a vítima, manter ela acordada, só manter a pessoa conversando, já é de grande ajuda, né? A gente já faz a nossa parte, mesmo que seja pequena, mas para ajudar ali numa situação que pode ser grave, né? Mas são nos mínimos detalhes que a gente consegue ajudar. Então não se preocupem com isso. Coloquei aqui 192, não podemos esquecer dos números de serviços de atendimento de emergência, tá? Na hora dá uns 5 minutos que a gente não sabe para quem que a gente liga, esquece todos os números, mas a gente precisa saber esses números aqui, tá? A gente vai trabalhar, vai ser atuante, vai ser integrante de uma equipe de saúde, então a gente precisa saber os números. 190 Polícia Militar, 192 SAMU, 193 Bombeiro, 194 Polícia Federal, tá? São os números básicos que a gente precisa saber de emergência para caso a gente precise em algum momento, em alguma situação que a gente passe, a gente precisa ligar, tá bom? Mas eu não lembrei, eu só lembro do 190, liga pra polícia mesmo, tá? Mas o importante é a gente saber. Isso daqui a gente precisa saber pra prova também, tá bom? Então é isso, gente. Não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, se eu falei muito rápido e vocês não conseguiram entender. Deixem aqui suas dúvidas, vamos nos falando. A primeira aula é essa, amanhã a gente vai entrar um pouquinho em específico, né, nos tipos de urgências e emergências que podem acontecer e o que a gente fazer, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí os serviços de saúde, como que funcionam, né, e a importância da gente ter essa matéria, da gente poder saber, pelo menos na teoria, né, o que fazer. Né? Não se esqueçam isso que eu acabei de falar. O mínimo que a gente puder fazer nessa situação, mesmo que não seja atender, mas assim, ligar, né? E passar a informação, identificar o que aconteceu, identificar a vítima como está e ligar para passar as informações corretas são de grande ajuda numa situação de emergência, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Um ótimo dia a todos.